Oh, meu Deus. Esse primeiro momento da aula, essa primeira parte da matéria, ela é muito importante. Acho que quem já deu uma lidinha ali, viu que são conceitos, né, princípios. Chega até a ser um pouquinho repetitivo ali, mas é muito importante porque o que torna o nosso estudo fácil? Né? Não fácil, mas o que facilita o estudo de uma determinada matéria? É a compreensão. Né? Quando a gente não entende a matéria, a gente odeia a matéria, não é verdade? Então, é muito importante que vocês tenham uma base desde o começo. Até porque eu assim, sou uma grande defensora da teoria de que quando a gente tem uma base boa, fica muito mais fácil, ainda que a gente não se lembre com perfeição, tenha dificuldade em termos mais aprofundados, quando a gente conhece a base, os conceitos básicos, os princípios básicos, né, os princípios que vão nortear aquela parte do direito, então é mais fácil de encontrar uma lógica, né? Lembra que o direito ele está dentro de toda uma lógica sistêmica, né? Então a gente tem a Constituição, as leis infraconstitucionais que têm que estar de acordo com a Constituição. Então, por exemplo, se você sabe que um dos fundamentos da Constituição brasileira é a dignidade, a promoção da dignidade da pessoa humana, de uma sociedade justa, igualitária, fica mais fácil, né? Fica mais lógico você compreender outros sistemas, o direito penal, o direito civil. Se você compreende que o direito societário, que o direito empresarial, que o direito societário está dentro do direito empresarial e o direito empresarial ele lida com questões patrimoniais, fica muito mais fácil de compreender então toda essa questão. Então, a gente já tinha começado ali, vou só passar ali alguns pontos que a gente já tinha abordado um pouco superficialmente na apresentação da matéria, para que a gente tenha então uma explicação mais aprofundada. O que é uma sociedade, afinal, né? Então, a sociedade, ela é uma espécie do gênero empresarial. Então, a gente viu lá no primeiro bimestre que a gente tem o gênero empresa, né, empresário, e ele pode ser tanto um empresário individual, e daí dentro do empresário individual ele vai ter qual? Que tipos de empresários a gente tem dentro do empresário individual? Vamos ver se vocês estão craque em direito empresarial já. Nenhum, gente? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Que dentro do gênero empresarial, dentro do gênero empresário, a gente tem duas espécies, o empresário individual e as sociedades. O empresário individual a gente já viu lá no primeiro bimestre, não é verdade? Dentro do empresário individual, quais são os tipos de empresários que a gente tem? Perfeito. A gente tem Eireli, o empresário individual, que é o com responsabilidade ilimitada. A gente tem empresa de pequeno porte, pode ser um MEI, né? Enfim, nós temos diversos tipos, né? Então, para constituir uma Eireli, você tem que ter um patrimônio mínimo. Para constituir um MEI, você também tem outras delimitações. Para ser uma EPP, você tem que ter um faturamento ali no máximo de tantos milhões, né, de um valor máximo. Então, cada tipo, a gente já viu que o que vai caracterizar esses empresários, esses diferentes tipos de empresários, normalmente está relacionado ao faturamento, à estrutura, né, ao patrimônio. Então, normalmente são questões patrimoniais que vão determinar ali a organização desse tipo empresarial. No direito societário é mais ou menos isso, só que um pouquinho mais complexo, porque nós estamos colocando mais pessoas dentro do bolo ali, dentro da receita, né? Sempre quanto mais gente, mais complicado, né, pessoal? Então, no direito societário,
a gente vai ter, basicamente, assim como no direito assim como na questão do empresário individual, nós temos divisões e essas divisões, cada uma tem característica. Então, a Eireli tem uma característica, a empresa de pequeno porte tem uma característica, apesar a empresa de, a Eireli pode ser, a empresa de pequeno porte pode ser constituída por uma Eireli, e daí nós vamos juntar as duas características. Então, do mesmo sentido, nós vamos ter dentro das sociedades, né? Então, nós vamos ter sociedades limitadas e uma sociedade anônima pode ser limitada, né? Então, a gente também vai ter divisões com características, com questões administrativas diferentes, né? Com formações diferentes, enfim. E daí, aqui, como a gente está falando de relações que envolvem mais de uma pessoa, então a gente também vai ter outras complexidades. Por exemplo, uma fusão empresarial, né, quando duas empresas se juntam, uma separação empresarial, enfim, tudo isso a gente vai vendo no decorrer do bimestre. Então, o que é, quando eu perguntar o que é uma sociedade, o que vocês vão responder? Vocês estão andando na rua e daí alguém te para e fala, mas o que é uma sociedade? Lembrando que aqui no direito societário, a gente fala sociedade no sentido empresarial do termo, porque sociedade também é um termo que tem vários significados. Então, a gente pode falar a sociedade brasileira, né? No sentido de comunidade, de coletividade. E a gente pode falar a sociedade empresarial que constitui a FATEC. Nesse sentido, a gente está falando de uma sociedade empresarial, do direito empresarial. Então, a partir de hoje, gente, sempre que eu falar sociedade, compreendam que eu estou falando de sociedade empresarial, tá? E não de sociedade como coletividade. Então, a sociedade empresarial, ela é um acordo de duas ou mais partes, né, para constituir, regular, extinguir uma relação jurídica de direito patrimonial. Presta atenção, patrimonial. Então, é necessário que haja esse interesse patrimonial nessa relação. Quando eu me associo com outras pessoas para exercer uma atividade sem fins lucrativos, eu estou constituindo uma sociedade? Né? Vamos supor que a gente chega em sala de aula e fala assim, vamos fazer ali uma associação, vamos se juntar aqui os alunos da FATEC para a gente fazer ações sociais, para a gente vender camisetas, arrecadar dinheiro para fazer ações sociais em creches, em asilos, etc. É uma sociedade? Porque, olha, vocês estão produzindo e vendendo um produto, né? Distribuindo um bem. Mas é uma sociedade? Não, não, porque vocês não estão visando esse lucro, né? Vocês não estão visando esse fim patrimonial. Então vai ser uma associação, né? Ou uma fundação, no caso, isso vocês vão ver em direito civil as diferenças. Mas uma sociedade empresarial, ela visa o lucro. Então, se a gente não tem esse objetivo de lucro, não é uma sociedade, é uma instituição filantrópica. Daí vai poder ser uma associação, uma fundação, né? Enfim, um conjunto de pessoas, às vezes não há necessidade de criar um CNPJ, mas quando a gente não tem esse fim patrimonial, esse fim lucrativo desse conjunto de pessoas, né, dessa relação jurídica, não é uma atividade empresarial, né? E porque a atividade empresarial, ela exige o conceito de atividade empresarial, ele exige essa intenção de lucro, né? Então, quando você tem uma sociedade, você quer o quê? Você quer lucrar. Você quer ter um aproveitamento financeiro daquela atividade que você está exercendo. Se a padaria aqui do lado de casa pegar e falar, olha, a partir de hoje, a gente, quem tem pão, quem tem dinheiro para comprar pão, paga. Quem não tem, pode pegar aqui. A gente não está visando lucro, a gente só está visando a gente está visando aqui alimentar a população do bairro.
Então, não há uma finalidade de lucro nesse exercício dessa atividade. Então, deixa de ser uma atividade com fins lucrativos, tá? Então, isso vocês têm que observar. Os sócios, eles podem ser pessoas físicas ou jurídicas, né? Então, por exemplo, lembra que eu falei para vocês que um ramo do direito empresarial que está crescendo bastante são as empresas familiares. Então, vamos supor que eu sou uma pessoa muito rica. Minha família é muito rica, né? Então, eu sou professora só por hobby. Então, minha família tem muitas fazendas, muitas empresas no Brasil inteiro, muitos bens. Qual que é o perigo disso? O perigo é que a partir do momento em que eu, minha mãe e minha irmã somos sócias de todas as empresas, há uma constituição de um grupo econômico. Se uma empresa vai à falência ou assume uma dívida muito grande, as outras empresas podem ser responsabilizadas, né? Então, a gente também vai ver essa questão da configuração do grupo econômico. E como que eu vou proteger meu patrimônio? Como que eu vou proteger, por exemplo, eu tenho 10 empresas. Como que eu vou proteger que cada uma delas é independente da outra e elas não, se uma delas falir, não vai influenciar ali, não vai atingir as outras. Então, há essa criação de holdings familiares, em que você cria uma empresa para administrar essas outras empresas. Há também a figura da holding empresarial, né? Que é quando, por exemplo, você tem uma empresa, vamos supor, a L'Oréal, ela é dona de várias marcas. Então, ela tem a empresa L'Oréal, que administra marcas de shampoo, tem a empresa L'Oréal, que administra marcas de sabonete, tem a empresa L'Oréal, que administra marcas de condicionador. Então, cada uma delas é uma empresa separada que vai administrar um ramo separado. Tá? Então, eu posso ter uma pessoa jurídica sendo sócia dentro ali de uma sociedade. Assim como a gente já viu que a gente pode ter uma pessoa jurídica constituindo uma Eireli, não é verdade? Então, podem ser pessoas físicas ou jurídicas. Então, relembrar aí, nesse ponto, a questão do direito civil, o que é pessoa física, o que é pessoa jurídica, tá? Personalidade jurídica, etc. Gente, até o momento, né, havia uma discussão, eu falei para vocês que o direito brasileiro não permitia uma sociedade unipessoal. Pois bem, em 2019, a gente teve aquela lei da liberdade econômica. Vocês ouviram falar dessa lei? Ela foi bem polêmica, ela alterou algumas questões ali da área trabalhista, mas ela não alterou somente questões sobre a área trabalhista. Ela trouxe uma previsão um pouquinho polêmica também dentro da estrutura do direito empresarial, que é a seguinte: a sociedade limitada pode ser constituída por uma ou mais pessoas. Então, há aí uma nova previsão legal que traz essa possibilidade de você constituir uma sociedade limitada unipessoal, uma ou mais pessoas. Então, professora, você falou que não cabia uma sociedade unipessoal. Realmente, não cabia, até essa previsão legal, não havia previsão, não havia essa possibilidade no direito brasileiro de sociedade unipessoal. E daí, em 2019, foi no finalzinho de 2019, então é bem recente, os impactos dessa mudança ainda estão sendo analisados, porque, por exemplo, eu não se confundiria com uma Eireli. Será que, então, ao invés de constituir uma Eireli, eu posso constituir uma sociedade limitada, que vai ter ali umas regrinhas diferentes? Enfim, então há aí toda uma discussão a ser feita, a gente vai fazer ela no momento propício, que é quando a gente for estudar a sociedade limitada. Vamos compreender quais os possíveis impactos dessa nova previsão, né? Quais as discussões que estão sendo feitas, e já adianto que até o momento a gente não tem uma conclusão definitiva, né? É uma lei nova, então ela ainda está mexendo aí com a estrutura que ela toca, né? Mas a gente vai falar sobre isso mais profundamente no momento certo, que é no momento de estudar a sociedade limitada. Apenas para trazer aqui para vocês
como que o direito ele se move, né? Ele se modifica constantemente. Gente, então, para que a gente possa compreender as sociedades, elas têm basicamente dois princípios norteadores, que é a separação patrimonial e a limitação da responsabilidade. A separação patrimonial quer dizer o quê? Eu tenho sócios, eu tenho a empresa. A empresa, ela é, então, responsável, todo aquele patrimônio da empresa responde pela empresa, e os sócios, eles são separados daquela empresa, né? Então, o patrimônio dos sócios são dos sócios, o patrimônio da empresa é da empresa. Assim como a responsabilidade. Se a empresa assume a obrigação, se eu contrato uma empresa, uma construtora para construir uma casa e essa construtora não me entrega essa casa, eu não posso acionar o sócio judicialmente, né? A princípio, a gente vai ver também durante o bimestre o que é a desconsideração da personalidade jurídica. Então, há essa separação, esses dois princípios norteadores, né? Enquanto que no empresário individual de responsabilidade limitada, esses princípios não se aplicam. Já na EIRELI, esses princípios se aplicam. Então, esses princípios vão se aplicar, na verdade, em decorrência da criação de uma nova personalidade jurídica, que é a pessoa jurídica. Eu acho que essas questões a gente havia falado já aquele dia em relação a uma introdução, né, do direito societário. Então, apenas para lembrar aqui, né, o direito societário, ele diz respeito ao direito empresarial, né? Não se aplica, portanto, o Código de Defesa do Consumidor. Uma relação entre sócios não é uma relação de consumo, tá? Apesar de a gente estar falando de uma relação contratual, né? Os contratos, eles fazem o sócio. Como que é o nome, né, do documento que constitui a sociedade? É contrato social. Então, apesar de a gente estar falando de um contrato, de uma relação contratual, o direito, o Código de Defesa do Consumidor, o direito consumerista, não se aplica nas relações empresariais, ok? Então tá, gente. Alguma dúvida até aqui? Pode seguir? Então vamos lá. Até aqui, mais ou menos, foram essas noções introdutórias que a gente viu aquele dia. Então, ok. Então tá, vamos entrar aí no histórico, que todo mundo adora, né, gente? A ver a parte histórica do direito, acho que é a parte preferida de todos os alunos. Então, mas por que é importante a gente ver a parte histórica? Gente, eu gosto sempre de lembrar para os alunos que o direito ele não é nada posto. Então, não é uma coisa que alguém desceu dos céus e falou assim: ó, vocês têm esse direito a partir de hoje, né? Para sempre, para todo sempre, vocês vão ter esse direito, ele já está constituído, garantido ali, ninguém mais vai poder tirar de vocês. Não, o direito, ele é fruto de luta, de discussão, de evolução social, né? De discussão entre poderes, de discussão entre grupos sociais, né? Então, o direito, ele é conquistado, ele nunca é dado, ele nunca é posto. Então é importante que a gente veja essa evolução para que a gente compreenda o valor, né, do que a gente tem hoje, do direito que a gente tem hoje, as raízes desse direito, onde que ele surge. Eu lembro que quando eu estava no primeiro ano da faculdade, que eu tive direito das obrigações, eu falei, nossa, que legal, achei o máximo o direito das obrigações. Falei, que direito evoluído, né? E daí depois eu descobri, na verdade, que as obrigações do nosso Código Civil, se a gente olhar, elas são basicamente copiadas do Código Romano, né? Do Código Civil Romano. E daí eu falei, nossa, como que às vezes a gente se acha tão moderno e, na verdade, aquilo que a gente está estudando, aquilo que a gente está tendo, ele é fruto de uma construção histórica, ele teve uma sementinha plantada há muito tempo atrás.
Então, é importante que a gente conheça, que a gente compreenda esse histórico. Eu vou só falar o histórico aqui, e daí vai cair a ligação, e daí eu mando outro link. Aliás, entrem no mesmo link, eu acho que funciona. Se não funcionar, eu mando outro link. Então, o contrato de sociedade, ele já era previsto no Código de Hammurabi. Lembram que a gente falou que já havia uma previsão ali de juros? Então, olha, em 1700 a.C., já havia uma previsão de que as pessoas podiam se juntar para dividir responsabilidades e exercer um negócio. Então, lá no Código de Hammurabi, a gente já tinha uma previsão da sociedade. Mas essa sociedade, como a gente conhece hoje em dia, né, óbvio, essas sociedades não havia separação patrimonial, não havia esse conceito de limitação da responsabilidade, mas já havia essa previsão de conjunto de pessoas exercendo uma atividade patrimonial com fins lucrativos. Então, por que existia? Existia essa ideia dessa sociedade para que... como que evoluiu, né? Evoluiu essa ideia de sociedade para uma sociedade mercantil junto ali com a Revolução Industrial, para que os investidores pudessem investir nas empresas, né, naqueles ramos que estavam crescendo, sem ter... Sem correr o risco de perder o patrimônio que eles já tinham. Então, olha aqui, a sementinha da separação patrimonial, da limitação de responsabilidade. Surge na Revolução Industrial porque há um forte investimento ali na indústria e os investidores, né, que normalmente já eram pessoas ricas, já eram burgueses, né, eles não queriam correr o risco de perder aquele patrimônio que eles já tinham conquistado. Porque eram negócios de alto risco, geralmente, né? Principalmente quando a gente está falando de novas indústrias. São grandes apostas. Então, a primeira sociedade que foi regulamentada, que foi criada uma personalidade jurídica, foi a sociedade anônima, lá na Revolução Industrial. Então, isso a gente vai estudar certinho dentro da sociedade anônima. No século XIX, em território alemão, vai surgir a sociedade limitada, que foi criada, foi desenvolvida, conceituada, pensando em empreendimentos pequenos, padarias, mercearias, né, trazendo esse benefício da separação da responsabilidade para empreendimentos menores. E no Brasil, apenas em 1850, que foi feito os primeiros tipos de sociedade, né, foram regulamentadas, os primeiros tipos societários. Então, dentre a sociedade anônima, a sociedade limitada, estava previsto ali no Código de 1850. Aliás, a sociedade anônima, ela foi regulamentada no século seguinte. Então, em 1850, a gente tem a apresentação dos primeiros tipos societários. Um século depois, a gente tem a sociedade limitada. Isso em 1919. Em 2011, a gente tem a previsão legal da EIRELI, né, da empresa individual de responsabilidade limitada. Então, e agora, em 2019, a gente tem a possibilidade da criação de uma sociedade limitada com uma pessoa. Então, vocês vão observar que o direito está em constante mudança. Sociedade anônima, ela vem lá da Revolução Industrial, então vem lá de trás. Mas os outros tipos societários, eles vão se desenvolvendo, vão evoluindo, vão se adaptando às relações sociais até o que a gente tem hoje. E o que a gente tem hoje também não é garantido, não é eterno. Eles vão se modificar e vocês vão ver, conforme vocês forem estudando, advogando na área, que constantemente a gente tem a criação de novos conceitos, a discussão de novos tipos, por exemplo, o empresário rural, né, que é a discussão do momento. Ele é um empresário, é uma atividade empresarial, como que a gente caracteriza, como que a gente protege esse empresário. Pessoal, vai cair a ligação aqui.